Bem, vamos dar início, então, aos trabalhos desta noite. Eu sou Márcio, presidente da Comissão de Direito Desportivo, subsecção de Pindamonhangaba. Em nome da comissão, eu agradeço a presença da doutora Maria Gabriela, mais uma vez, e estamos iniciando os trabalhos de 2021 com um tema de grande relevância, não só para o esporte, mas como para a sociedade. Haja vista que a questão a ser tratada hoje, com o tema a permissibilidade da violência contra a mulher e a responsabilidade social do esporte dentro do contexto brasileiro, é um tema que, infelizmente, ainda traz grandes problemas para a sociedade brasileira, como para toda a sociedade mundial, né? A violência contra a mulher, nos últimos anos, principalmente, vem trazendo a cada dia novas imagens de extrema crueldade, onde o machismo impera e realmente traz grandes problemas para a sociedade. Então, este tema, acho assim, de extrema relevância para começar o ano, já que no ano que nós passamos, ano 2020, nós presenciamos cenas de extrema gravidade, né? Cenas de extrema crueldade, com os números aumentando a cada dia, os números de violência à mulher aumentando a cada dia no Brasil, como em todo o mundo. E o esporte não foge a essa regra. Infelizmente, o esporte não vive dentro de uma bolha, não é? E os atores do esporte, frequentemente, nós somos surpreendidos com a notícias de algum ato violento, né, praticado pelos atores do esporte com as suas companheiras, esposas, namoradas, enfim. Então, de extrema importância, começar o ano com este assunto, haja vista que o esporte não é apenas um meio de sobrevivência para alguns e entretenimento para tantos outros, mas é também uma grande ferramenta, né? Ferramenta de transformação social. Então, nós temos que tocar tocar nesse assunto, e esse artigo, o tema da discussão do debate de hoje, na verdade, é um artigo que foi publicado pela doutora Maria Gabriela em meados de outubro de 2020, no Instituto Brasileiro de Direito Desportivo. Então, logo eu li o artigo, eu me identifiquei e, naquele momento, eu decidi que a primeira oportunidade eu ia trazer a autora do artigo para debater conosco este tema. Então, eu vou fazer uma breve apresentação aqui da doutora Maria Gabriela, tá? Doutora Maria Gabriela é pós-graduada em Direito Desportivo pela ESA, São Paulo, é auditora do TJD, Tribunal de Justiça Desportiva Universitária, da FUP, é membro do Instituto Brasileiro de Direito Desportivo e membro da Comissão de Direito Desportivo da OAB Santana. Mais uma vez, em nome da Comissão de Direito Desportivo Pindamonhangaba, agradeço a doutora pela disponibilidade de vir aqui trazer este assunto. Mas antes de passar a palavra à doutora Maria Gabriela, eu passo a palavra ao doutor Nelson, meu companheiro aqui na comissão de Pindamonhangaba, porque acabamos de formalizar essa comissão. Este é o segundo evento da comissão. O primeiro evento nós fizemos em dezembro com o doutor Paulo Feus, evento inaugural dos trabalhos da nossa comissão, mas que também encerrou o ano, como foi em dezembro que nós realizamos esse evento. E hoje inauguramos, então, o ano de 2021. Doutor Nelson, por favor, suas palavras. Bom, boa noite a todos. Em nome da comissão, em nome da subseção de Pindamonhangaba, agradeço a doutora Maria Gabriela por aceitar o convite do doutor Márcio. Acredito que essa comissão de Direito Desportivo é um tema que é de interesse de muitas pessoas, e com a criação dessa comissão, a agenda desse ano promete ter muitas palestras
e a gente está começando com um tema muito interessante, como o Dr. Márcio já falou, um tema que a gente precisa abordar para ontem. A violência contra a mulher já está muito evidente e a gente precisa tratar isso com urgência. Em nome da subseção, em nome da comissão, agradeço novamente a Maria Gabriela e passo a palavra para a doutora para iniciar os trabalhos. Obrigado. Boa noite, doutores. Boa noite a todos que nos estão assistindo. Agradeço, é um grande prazer estar aqui logo no segundo evento, abrindo o ano com vocês, principalmente porque eu vejo no direito desportivo que a gente tem uma leva nova, né? A gente tem muita gente interessada, muita gente estudando, e a gente precisa dar espaço para esses novos nomes, esses novos estudiosos, porque eles serão o caminho daqui para frente. Então, obrigada pela confiança, né? Eu sou muito nova, mas estou aqui e vai ser um prazer enorme a gente debater. Confesso que não sei se eu fico muito feliz da gente estar aqui debatendo esse tema, porque é muito triste a gente ter que falar de violência contra a mulher em pleno século XXI, ainda mais com foco no esporte. Eu costumo dizer que eu sou advogada de uma frase só, e mais para frente a gente vai falar dela. Mas obrigada mais uma vez pelo convite, contem comigo para o que precisarem, quanto mais comissões, quanto mais pessoas engajadas a gente tiver na área, mais a gente vai crescer juntos, então é um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. E só uma correçãozinha, doutor Márcio, eu sou pós-graduanda, tá? Só para o pessoal saber aí, eu estou me formando ainda pela ESA, termino a minha pós-graduação esse ano, mas se Deus quiser, pós-graduada em breve. Ótimo, ótimo. A doutora Maria Gabriela, só fazer aqui um adendo, ela acabou de dizer, né, que é jovem, mas é referência, viu, já dentro do ambiente do direito desportivo, tá? Não é difícil encontrar o rosto da doutora Maria Gabriela nas lives feitas por aí em várias subseções. Então, de forma que realmente é um prazer contá-la, né, neste primeiro evento inaugural, e realmente o seu artigo contextualiza de uma forma bem clara, bem objetiva, né, os problemas que nós enfrentamos na sociedade brasileira, né, o problema da violência de gênero contra a mulher, e enfatizando o papel do esporte, não é? Que realmente tem esse condão de ferramenta, de instrumento de inclusão social, não é? E de formação também de caráter. Ela já visto os princípios estabelecidos pelo esporte. Portanto, realmente, o assunto é de extrema importância. Eu acabei de fixar aqui nos comentários da nossa live aqui no canal do Facebook da OAB o artigo. Quem quiser dar uma lida depois no artigo da dona Maria Gabriela, fiquem à vontade, tenho certeza que vai agregar no conhecimento de muitos. Doutora Maria Gabriela. Vamos lá. O artigo começa trazendo, então, contextualizando o cenário nacional, traz os números da violência contra a mulher, não é? Que vem crescendo, como já foi dito anteriormente, e depois vem para o contexto desportivo. O esporte, os atos infracionais praticados dentro do âmbito desportivo são punidos pelos tribunais de justiça desportiva, né? No caso de São Paulo, TJD, e no caso do âmbito nacional, STJD. Contudo, os crimes praticados contra a mulher pelos agentes desportivos não podem ser, não é de competência dos tribunais desportivos. Dentro do que a senhora estudou, que a senhora trouxe no seu artigo, qual a compreensão, qual é a melhor maneira do esporte se posicionar e combater estes crimes? Doutor Márcio, vamos lá. Acho que eu não vou trazer uma solução aqui, uma solução única, porque acho que isso é uma construção, né? Seria muito utópico da minha parte chegar aqui e dizer, é só punir. E não é, porque a gente sabe que precisa existir um trabalho
né? Porque eu não sou adepta à corrente de punição unicamente. Eu acho que a gente pune, mas a gente ensina. E a violência, eu acho que não existe nada que não possa ser curado no mundo que a educação não possa curar. Então, primeiro a gente ensina, né? E a gente explica o porquê que aquilo é. Que pena que eu tenho que explicar isso até hoje, mas por que é que eu devo ser respeitada? E, enfim, eu acho que, como você mesmo disse, o CBJD já tem algumas punições, a maioria delas é voltada para o âmbito esportivo, mas a gente também pode ver de forma paralela ali, né, ao Código Penal, algumas punições a algumas situações que são crimes no nosso Código Penal, né? Então a gente tem inclusive a punição por discriminação de gênero. Se a gente tiver discriminação de gênero que ocorra no âmbito esportivo, ela é punida pelo CBJD. A minha maior crítica no artigo é por que é que o CBJD se preocupa com as punições a crimes de menor potencial ofensivo, mas não se preocupa nem um pouco em punir um crime de alto potencial ofensivo, como estupro praticado por um agente esportivo, por exemplo. Né? E o caminho que eu vejo é que a gente trabalhe em conjunto. Eu acho que a justiça desportiva precisa ser atuante nessa questão. Como a gente vai mudar isso, modificar, sem infringir a competência, né? Sem passar por cima dos outros meios que nós temos, mudar os regulamentos, punir situações como essa no regulamento. Nós vamos, acho que mais para baixo, mais para frente a gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso, mas no meu artigo, inclusive, eu trago o que os clubes na Argentina, por exemplo, já têm feito como forma de barrar, né, de punir ou de anteceder aos crimes. Tipo assim, lá na Argentina a gente já tem alguns clubes adotando posicionamentos contratuais. Então, no contrato, eu vou garantir que caso você cometa violência contra a mulher, independente de quem seja, independente de ser ou não no âmbito esportivo, o seu contrato será rescindido por justa causa, sem qualquer multa, né? Então, acho que a solução vai vir de um compilado de coisas, de pessoas e esforços, que a gente vai precisar juntar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, para conseguir achar o ápice da eficiência, eu diria. Não sei se vocês concordam comigo, vai ser um prazer que vocês tragam outras opiniões, viu? Por favor. Sim, eu concordo. Realmente, e esses crimes, como eu já disse, têm crescido muito no ambiente desportivo também. Aliás, o ambiente desportivo, e quando nós falamos em esporte, há de se levar em consideração que o futebol é o que traz uma maior dimensão, não é, por toda a sua grandeza, e o ambiente do futebol ele é extremamente grosseiro com as mulheres, não é? Extremamente grosseiro em todo o seu aspecto, seja para a mulher torcedora que vá ao estádio assistir a uma partida de futebol, seja para as mulheres que atuam como por exemplo, árbitras ou gandulas. É um ambiente extremamente hostil. E como a senhora trouxe, o CBJD teve algumas punições, mas é no âmbito desportivo e eu creio que muito não é capaz de punir realmente, não é capaz de punir o agressor, enfim, o infrator desses crimes. A propósito disso, o artigo 28, parágrafo 4º da Lei Geral do Desporto, a Lei Pelé, aduz que serão aplicados ao atleta profissional as normas gerais da legislação trabalhista e da Seguridade Social. Ou seja, os clubes, quando um agente, um atleta, por exemplo, comete um crime, o clube não pode dispensar esse atleta por justa causa antes da condenação transitada em julgado.
sob pena de ter que pagar a cláusula rescisória do atleta, ok? Dessa forma, deveria ser aplicado, ou é aplicado subsidiariamente, o artigo 482 da CLT, sobretudo a linha D, que dá ao clube a permissão de desligar o seu atleta por justa causa. E foi o que aconteceu com, eu ia dizer mas não é né, que já voltou a atuar, foi o que aconteceu com o goleiro Bruno, à época atleta do Flamengo, que após a condenação transitada e julgado pelo crime que ele cometera, à época, o Flamengo o dispensou por justa causa. São essas medidas que faltam para que o desporto participe mais ativamente. Esse é um bom exemplo? É o melhor dentro do nosso cenário, para a senhora? Sei, doutor. Acho que é uma das medidas, né? Eu acho que é o que eu falei, a gente precisa de um compilado de ações. Eu não vejo isso funcionando isoladamente. Eu não acho que simplesmente punir isso no âmbito administrativo, trabalhista, vai acabar com a violência contra a mulher no esporte ou uma violência de gênero. Mas a grande motivação do meu artigo é a responsabilidade social, né? A gente está falando, e no meu artigo eu também falo, eu trago o futebol como objeto principal da análise, porque a gente precisa olhar para o aspecto econômico e de venda. É o esporte que mais vende, né? E a gente está falando de dinheiro, de consumo, exatamente da pessoa como consumidora do espetáculo futebol. E ao vender aquilo, você tem uma responsabilidade social muito grande, porque isso vincula pessoas, né? A gente tem no Brasil, acho que o fogo brasileiro é ainda mais a questão da idolatria. E o futebol gera muitos ídolos. E aí entra para mim o grande X dessa questão, que é como a gente vai permitir que o esporte, que como você mesmo citou, tem bases muito fortes em princípios, principalmente de ética, né? A gente fala lá, eu até trago no artigo, que quando a gente fala de desporto educacional, a gente fala da construção integral do homem. Então, não é só uma construção física, é uma construção ética. E aí, como é que eu me desvinculo disso? Porque o cara joga bem, sendo que esse mesmo cara sai toda semana, por exemplo, nas notícias, que agrediu a esposa. O cara que está agredindo a esposa naquela semana vai ter seu nome cantado e gritado pela torcida no mesmo fim de semana porque fez um gol. Quantos jovens vão crescer achando, naturalizando aquela conduta? É esse o meu grande ponto, né? Eu acho que o futebol ele tem a capacidade de naturalizar condutas. Então, por exemplo, se um lance acontece no jogo, um lance mais forte, aí todo o jogo começa a acontecer aquele lance e o juiz para de apitar uma falta ali, por exemplo, aquilo, de certa forma, vai se tornar intrínseco ao jogo. Não vai mais ser uma falta, vai ser um lance de jogo. E isso é naturalizado. E aí, vamos para a esfera da responsabilidade, então. Se eu deixo que um ídolo social, né, um ídolo da comunidade, agrida uma mulher sem sofrer qualquer consequência por isso, que mensagem eu estou passando para aqueles que me consomem? Eu acho que é esse o X da questão. E lógico, tá? Quando eu fui apresentar meu artigo pela primeira vez, eu tive o imenso prazer de debater com o Dr. Milton Jordão, que é um fera na nossa área, né? Assim, não tenho nem o que falar. E o Dr. Milton me trouxe outra visão. Cabe a mim puni-lo sem que ele tenha sido julgado em todas as esferas possíveis? Mas eu entendo, eu não estou querendo culpá-lo antes do trânsito em julgado. Mas a gente precisa achar um meio termo para o exemplo que eu estou dando dentro do esporte. Eu acho que é um tema muito complexo, né? Seria
muito infantil da minha parte dizer que é muito simples, é só a gente tirar ele de lá, porque não é. Mas eu acho que a gente tem que pensar. Para mim, é um conflito muito grande das principais bases do esporte quando a gente olha para a violência dessa forma. Principalmente pelo número crescente de casos que a gente tem envolvendo grandes nomes. Né? A gente pode citar, por exemplo, as acusações contra o Dudu, que jogava no Palmeiras, não sei se joga mais. Quantas acusações o Dudu tem? E aí a gente tem um segundo momento nessa quantidade de acusações. Quantas pessoas, por idolatrarem o Dudu, desconsideram a denúncia da mulher dele? Fazem com que essa mulher tenha cada vez mais medo de denunciar e cada vez mais medo de enfrentar uma violência que precisa ser combatida. Eu trago um dado no meu artigo que fala que 52% das mulheres que sofrem violência não chegam nem mesmo a denunciar. É um número muito grande. É muita gente. Vamos colocar em números básicos. Se 100 mulheres sofrerem uma agressão, ou qualquer tipo de agressão, 52 não denunciam. A maioria por medo. Medo, dependência. A gente tem um ciclo muito grande da violência, que é um ciclo muito difícil de ser quebrado. E quando a gente tira a coragem dessa mulher, a gente aumenta esse ciclo da violência, cada dia mais. Então, para mim, assim, o cerne dessa questão continua sendo a responsabilidade social do esporte. O que é que o esporte vai fazer, então? Porque se ele, ainda que ele não possa punir, então onde é que nós vamos trabalhar para que essas pessoas não tenham palco, não deem voz a essas violências no esporte? Perfeito, perfeito. Exatamente. E o esporte tratando de forma diferente o agressor, realmente isso acaba naturalizando. É o espelho, né? É o reflexo. E os ídolos nada mais são do que isso para os seus fãs, né? O reflexo. O seu artigo, inclusive, traz exemplos, né, de casos recentes, alguns mais antigos, e me levou até a uma reflexão ligada ao nome de um ex-atleta que hoje é técnico do Santos. Neste caso do Robinho, que houve grande comoção, e aí é um exemplo de que a sociedade, embora nós vivamos uma sociedade muito machista, o Brasil está enraizada, infelizmente, no machismo. A formação política, social, religiosa do país faz sobressaltar esse machismo tão visível para todos, só não enxerga quem não quer. Mas esse caso em específico do Robinho mostrou que a sociedade não aceita mais, né? Da mesma forma que não desmerecendo a profissão, mas da mesma forma que o coletor, o gari de rua deve ser punido em caso de um crime contra a mulher, um atleta também deve ser punido. E após o anúncio da contratação do Robinho, houve uma pressão popular, não é? E o Santos, obrigado, porque aí os patrocinadores também fizeram uma pressão de tirar os seus investimentos, o Santos acabou voltando atrás. E aí me levou ao seguinte pensamento: o técnico do Santos, que provavelmente tenha sido consultado quanto à contratação, né, quanto ao nome do Robinho, ele também já fora acusado lá atrás. Eu não sabia desse fato, e me levou a essa... Como as coisas, elas... É um círculo vicioso, né? Eu fui acusado lá atrás, não deu em nada, o Robinho também não vai dar nada, e parece-me que esta a ideia, não é? Que o jogador de futebol está acima do bem e do mal e que não será punido jamais. Qual é a impressão da doutora quanto a isso, doutora? Doutora, posso só completar com uma coisinha? Concordo com tudo que o doutor Márcio falou e acredito que foi um passo importante para a sociedade, para o Brasil,
questão do Robinho de não ter sido efetivada a contratação. Mas, indo na linha do que a doutora estava falando, uma coisa que me preocupa foi que quando o Santos foi anunciar que não ia, de fato, realizar a contratação do Robinho, eles não falaram de forma clara, eles falaram que foi uma suspensão. E isso vai muito na linha do que a doutora falou, de enquanto uma pessoa, o Robinho foi um ídolo nacional, jogou pela seleção, mas ao ponto que eles colocaram como se fosse um até logo, uma suspensão. E o argumento do Santos como instituição foi que lógico, nós como operadores do direito sabemos que uma pessoa só é condenada após o trânsito julgado, mas o argumento do Santos foi que era uma suspensão, que era um até logo. A questão de o quanto a idolatria, o quanto uma pessoa, o que ela fez dentro do campo, ultrapassa os limites do correto, do que é certo, que é exatamente o que a doutora acabou de falar. E me veio essa mensagem do comunicado de quando eles oficialmente falaram que não iam fechar a contratação. Mas não foi não vamos realizar a contratação, não, será uma suspensão, será um até logo. Vamos ver como que vai reagir. Doutora, acho que essa é a parte mais interessante de tudo isso que aconteceu, né? Qual foi a motivação do Santos? O que motivou o Santos a suspender o contrato do Robinho? Foram fins unicamente econômicos. Porque antes da pressão dos patrocinadores, o Dr. Márcio falou, né, que a gente não aceita mais isso. Eu acho que a maioria do país ainda aceita, tá, Dr. Márcio? Mas a gente tem uma parcela muito barulhenta. E essa parcela tem feito a diferença. Porque ele cobra. E as redes sociais possibilitaram isso, né? O que hoje chamam de linchamento virtual, cancelamento virtual. Mas eu acho que é uma forma de dar voz ao povo que talvez não tivesse voz num outro momento da história. E aí a gente vai lá, esse pessoal fez um barulho, o que o Santos fez no primeiro momento. Não cabe a nós julgar, o Robinho não foi condenado em última instância, ele ainda tem recurso, portanto não faremos nosso juízo de valor. Bom, então o Santos disse, não me importa o que essa mulher está dizendo, porque eu acredito nele até que seja provado o contrário. E aí, o que acontece? Essa parcela continua fazendo muito barulho. Os patrocinadores, vendo o que estava acontecendo, vendo o quão ruim isso poderia ser, principalmente financeiramente, tá? A gente não vai ser utópico aqui, achar que o patrocinador estava muito preocupado com a mulher, porque ele não estava. Ele estava preocupado com o impacto financeiro que isso ia ter. O nome dele estampado ali num clube envolvido com essa polêmica, um clube envolvido com um possível suposto estuprador, né? E aí, quando o patrocinador fala, ou você tira ele, ou tira o meu dinheiro, o Santos vai lá e fala, não, peraí, eu vou suspender o meu contrato, porque o Robinho tem que cuidar da vida pessoal dele primeiro. E foi o que você disse. Eles não disseram, estamos fazendo isso porque o que ele fez é errado. Estamos fazendo isso porque o Robinho vai tirar uns dias para cuidar do processo dele lá na Itália. E continua, né? O Santos não se manifestou posteriormente ao julgamento do Robinho em segundo grau. Continuou a condenação, né? Mantiveram a condenação e o Santos não se manifestou. Até onde eu sei, o contrato continua suspenso, como você mesmo disse, com um possível até logo. E aí volta a questão, né? O judiciário italiano é muito diferente da gente. O Robinho nunca vai ser preso, porque o Brasil não extradita brasileiros naturais, não é mesmo? Então ele vai continuar aqui no Brasil, não vai viajar para o exterior e tudo mais, e vai viver a vida dele normalmente. E aí pode ser que num outro momento o Santos venha e fala, putz, agora já passou. E contrate o Robinho. E aí você vai dar palco para um cara condenado 2 vezes já, né, em segunda instância, no judiciário italiano por um estupro coletivo ainda, né? Que mensagem eu estou passando para o meu público? Que mensagem eu estou dizendo? Tem gente, a idolatria, eu tenho um pouco de medo, né, receio da idolatria, porque ela tende a manchar a nossa visão. Então a gente releva ou minimiza as situações.
E aí é esse o meu grande ponto. Que tipo de ídolos o esporte quer construir? Que mensagem eu vou passar para o menino de 10 anos que olha para o Robinho, se inspira na vida que ele teve, no dinheiro que ele ganhou, nos lugares que ele jogou, e aí eu vou dizer para ele, olha, você pode fazer o que você quiser, porque se você tiver dinheiro, se você estiver jogando futebol, você está acima da lei. É essa a minha grande questão, porque eu falei que eu era advogada de uma frase só, e eu falo que enquanto eu acreditar que o esporte é um instrumento de mudança social e que eu posso usar o esporte para transformar vidas, eu posso usar o esporte para mudar a realidade de muitas pessoas, isso eu estou falando de marginalidade, de pessoas que estão completamente esquecidas pelo nosso sistema, e eu tenho um exemplo, vários exemplos disso, mais próximo ainda, de quanto o esporte pode mudar a vida de alguém. Enquanto eu acreditar nesse potencial do esporte, eu vou trabalhar com esporte. Mas se um dia eu deixar de acreditar que o esporte é instrumento de mudança social, para mim o direito desportivo perdeu sentido. Porque eu acho que é o primórdio. Se a gente for olhar para trás a história do esporte, né? Eu não acredito num esporte despolitizado. Então, por que é que eu vou tirar questões políticas? E quando a gente fala de violência contra a mulher, eu estou falando de questões políticas, não estou falando de questões partidárias. O esporte é apartidário na minha visão, mas o esporte é uma manifestação política. Como é que eu vou desvincular isso? Se o esporte, se a gente falar, por exemplo, eu coloquei meu filho no judô, porque o judô ensina disciplina, porque ele vai. E aí eu quero passar um monte de princípios e basilares para a vida do meu filho, e ao mesmo tempo ele vai ver o ídolo dele fazendo o que quer, passando por cima da lei, comprando o que for com o dinheiro que ganha. Então, assim, aonde está o equilíbrio, né, do esporte e do senso que ele tem de justiça, de ética? Cadê? Assim, me parece e me deixa muito triste ver situações como essa, né? Em que o dinheiro compra, em que o dinheiro passa por cima, em que a fama faz com que as coisas fiquem pequenas. Onde a gente vai chegar? Que esporte eu vou levar para o meu filho daqui a uns anos? Acho que essa é a grande questão. Doutora, nesse caso, então, mais vale as pedaladas do Robinho do que as acusações de estupro. Avançando um pouco para as linhas do artigo, a senhora trouxe um dado assim, que eu achei assim, sublime, muito interessante, desconhecia, ok? Dado que a violência contra a mulher é um fenômeno mundial, infelizmente não é só não é uma questão nacional, e os clubes, o esporte, as entidades desportivas têm essa função social. A Argentina deu um salto imenso nessa questão, não é? Vanguardista, em se tratando de América do Sul, ao criar alguns clubes, né? Começou com o Vélez Sarsfield, foi o primeiro clube argentino, a colocar uma cláusula que em um atleta ocorrendo no crime de violência contra a mulher será desligado do clube por justa causa. É isso, não é? Então, nesse sentido, inclusive, mais recentemente, no mês de dezembro, após aquele último caso noticiado de racismo que nós tivemos aqui no Brasil, envolvendo um atleta do Bahia, que fugiu o nome agora, e o atleta Gerson, do Flamengo, o Bahia, que também vem sendo um vanguardista no cenário nacional com as questões, com essas questões sociais, não é? Falando abertamente, encabeçando campanhas contra o machismo, contra o racismo, o xenofobismo, enfim. O Bahia tomou uma postura semelhante, vai passar a incluir nos contratos com os seus atletas uma cláusula, ainda não se sabe, que não foi noticiado, se será uma pena, uma multa, né? Ou se há rescisão, mas o atleta acusado de racismo, após comprovado o fato, o Bahia irá penalizar
penalizá-lo de alguma forma. Isso vai estar na cláusula contratual. Isso, assim, me parece um passo importantíssimo para mostrar para o atleta: o seu contrato está aqui. Você incorrendo nesse crime, você será penalizado não apenas criminalmente, mas desportivamente, porque você não vai vestir a minha camisa. Eu acho isso sensacional. Mas, como o artigo é da senhora, eu gostaria de ouvi-la nesse sentido. Concordo 100%, doutor. Acho que a gente tem que criar algumas medidas pontuais para que juntas elas façam uma diferença. Eu achei a iniciativa na Argentina fantástica. Eu acho que lá, como aqui deve ser, não foi nada do dia para a noite, vou criar uma cláusula e pronto. Foi tudo pensado, eles criaram um setor jurídico específico para a violência contra a mulher, para fazer a análise desses contratos, viabilizar a melhor forma de incluir essa cláusula. Inclusive, a gente tem aqui no Brasil, se eu não me engano, eu coloquei no artigo, o Vasco criou uma ouvidoria para casos de violência contra a mulher e violações a direitos humanos, para facilitar a denúncia por torcedores, em função do elevado número de assédios que aconteciam nas arquibancadas. Então, os clubes precisam ser ativos, e a gente precisa lembrar que as pessoas consomem o esporte. Então, você, como empresa, o que você vai fazer para melhorar a condição do seu consumidor? Mas, principalmente, dar o exemplo, né? Porque eu penso assim, essa iniciativa do Bahia é fantástica. Eu incluiria a violência contra a mulher. Mas, exatamente. E se semana que vem sair na mídia que o Bahia teve um caso de racismo velado e não aconteceu nada? Que imagem o Bahia vai passar? De, no mínimo, ser controverso. Eu vou te dar uma cláusula aqui se você fizer, mas eu vou fazer e não vai acontecer nada. Ou então eu vou passar mais uma vez para a sociedade, estou tentando fazer algo, mas no fim ninguém paga nada. Que foi o que aconteceu com o Santos, porque o Santos, inclusive, tinha participado de algumas ações junto até à Prefeitura de São Paulo contra a violência, no caminho contra a violência da mulher. E aí, depois a gente vem e eles soltam uma nota daquela, nem mesmo dizendo o quão repugnante isso era. Então, assim, acho que os clubes precisam, antes de pensarem nessas situações, eles precisam agir da mesma forma. Então, tudo bem, nós vamos criar barreiras da violência contra a mulher, então nós vamos agir dessa forma. Então, e eu penso assim, sabe, doutor? O clube tem a chance de não contratar. Muitos jogadores já têm históricos de acusações. Se você pesquisa antes, e aí a gente entra até na linha do compliance, se você faz uma mini busca antes de realizar uma contratação e você não olha apenas para o lado esportivo, você evita toda a dor de cabeça de ter que suspender um contrato, de ter que fazer uma justa causa, né? Você precisa analisar que tipo de pessoa você vai colocar dentro da sua empresa. Eu acho que isso é um comportamento natural. Você hoje, se for contratar, você, o doutor Nelson, for contratar um estagiário, por exemplo, você vai, no mínimo, fazer uma entrevista, procurar saber quem é a pessoa que você vai colocar dentro do seu escritório. Então, por que é que os clubes também não agem dessa forma? Por que é que os clubes dizem ser contra a violência contra a mulher, dizem ser contra o racismo, por exemplo, e não procuram as situações em que isso acontece, que isso já aconteceu? Né? A gente pode ver, até no outro dia, na outra discussão, a gente falou sobre a ressocialização. O goleiro Bruno cumpriu a pena dele, saiu antes por bom comportamento, tudo bem. E aí ele vai ser ressocializado, certo? Mas no futebol que ele tem que ter uma segunda chance? Será que cabe ao esporte dar uma segunda chance para o goleiro Bruno, mesmo com tudo que ele fez? Hoje ele está lá no Rio Branco e aí vai uma criança tirar foto com ele. Uma criança vai tirar foto com alguém condenado por matar, esquartejar, dar para os cachorros comer, ocultação de cadáver. Que exemplo eu estou dando para o meu filho, deixando meu filho tirar uma foto com esse cara? Óbvio que todo mundo merece perdão e imagina, não cabe a mim fazer julgamento desse tipo. Eu não sei se ele mudou, tomara que sim, espero que ele tenha aprendido.
Que pena que alguém teve que morrer e ele teve que ficar anos na cadeia para entender o quão grave foi o que ele fez. Mas será que cabe ao esporte? Será que não cabe ao goleiro Bruno ter a ressocialização dele em algum lugar em que ele não vai ser espelho necessariamente para milhares de crianças? Então, eu acho que é aqui o grande ponto, assim, sabe? Eu acho que os clubes precisam dessas ações, mas os clubes precisam principalmente agirem de acordo com aquilo que eles pregam, que para mim hoje é um grande ponto de interrogação. Por que é que o clube diz algo e age de uma forma completamente diferente? Doutora, também recente, acho que é o goleiro Jean, doutor Márcio, me corrija se eu estiver errado. Ele teve um caso de agressão lá nos Estados Unidos, agrediu a esposa, ela postou o vídeo, tudo parecendo fantástico, tudo, e ele joga hoje no time de Série A, né, que é o Atlético Goianiense. Exatamente. Então, assim, não foi um homicídio, né, não foi como o Bruno tão grave, mas foi uma violência doméstica que aconteceu. Repugnante do mesmo jeito, né, doutor? Repugnante do mesmo jeito, e ele, como a doutora tem falado, ele tem um palco, tá tendo palco. E não seria, de forma alguma, num clube de Série A, se a gente tivesse uma postura mais firme, se os clubes fizessem o que eles pregam, que eles falam, mas eles não fazem na prática, né? Exatamente. E aí, assim, eu volto a essa questão, porque eu sei que ela é muito delicada, né? Não é que eu esteja fazendo juízo de valor, não cabe a mim julgá-lo, né? Mas eu só quero questionar se é realmente no esporte que a gente vai dar palco para essas pessoas, que a gente vai dar uma segunda chance para essas pessoas. Porque, para mim, são, claro, conceitos e princípios que eu trago da minha criação, de tudo que eu vivo e eu acredito. E às vezes é até um pouco difícil, né, a gente se desvincular daquilo que a gente acredita para a gente conversar sobre direito, mas não faz sentido para mim, é muito conflitante dar espaço a esse tipo de coisa e olhar para os princípios que o esporte traz. Para mim é muito clara a drástica diferença entre eles. Então, eu acho que a gente precisa pensar em caminhos. Eu acho que a Justiça Desportiva precisa atuar nisso. Eu acho que é um órgão muito importante para essa construção. É um órgão vinculante dentro da nossa realidade esportiva, né? A gente tem as nossas próprias regras. Olha isso, nós temos uma justiça especial. Qual o tamanho disso? E qual a importância dessa justiça especial estar também nessa luta? Ainda que não seja, de fato, criando punições que fogem à sua competência, mas atuando, então, junto às confederações para que a gente crie regulamentos que previamente falem sobre isso, né, que a gente reveja os estatutos. Acho que tudo isso tem uma linha muito, muito boa para que a gente crie diversos pontos e diminua significativamente. Eu acho que é utópico também falar em extinguir, mas diminuir, pelo menos, drasticamente esse tipo de situação dentro do esporte. É evidente que faixas com os dizeres não ao racismo ou respeite as minas não são suficientes. Deixa doutor Nelson, uma curiosidade agora, eu gostaria de ouvi-lo, eu peço licença, doutora Maria, Claro, vai minuto. ser um prazer. Eu gostaria de ouvi-lo acerca da pena, da prisão que o goleiro Bruno cumpriu. Se uma condenação, se o cárcere tem como critérios o punitivo, o pedagógico, e a ressocialização, não é? Que o Bruno ele cumpriu a pena, não me recordo quantos anos ele cumpriu, mas ele cumpriu a pena dele. E a ressocialização é o principal objetivo da pena. Uma vez cumprida a pena, e ele é um atleta profissional, é o trabalho dele, a profissão dele. O que o senhor acha acerca disso? Ele voltar e exercer a função dele. O que o senhor acha? Então, eu tenho um pensamento parecido com o da doutora.
Na minha opinião, ele cumpriu a pena dele, mas não cabe a mim, no juízo de valores, dizer se ele deveria voltar a atuar como um atleta ou ser um ídolo dentro do esporte e representar um time. Acredito que ele cumprindo a pena dele, a gente como operador do direito tem que entender que ele tem que ser socializado na sociedade, sem dúvidas. Agora, a questão, né, eu acredito, do seu questionamento, porque a profissão dele era ser jogador de futebol. Se ele não tem o direito de voltar, lógico que ele tem o pleno direito dele, de voltar, ele cumpriu a pena dele e ele cometeu um erro e ele cumpriu por esse erro. Agora, eu confesso que eu não sei, é uma questão um pouco confusa, assim, pensar, porque entra muito na questão, eu tentando separar da questão dos valores, né, na minha opinião, como o doutor falou também, fica imaginando seu filho ou seu sobrinho, olha, ele era o goleiro do Flamengo e ele matou a namorada dele e agora ele joga futebol de novo, entendeu? E assim, pensando no esporte como um instrumento de educação, como a doutora falou, e eu acredito que o esporte é um instrumento de educação da sociedade num todo, me preocupa. Mas, de um outro lado, como operador de direito, não como uma pessoa leiga, ele tem pleno direito de voltar a ser reintegrado na sociedade e a profissão dele é jogador profissional de futebol. Então, assim, não sei se eu respondi sua pergunta, mas essas são as minhas visões. É um pouco confuso, mas é o que eu entendo. Tem uma mandou eu escrever sobre uma caixinha de abelha, né, doutora? E te coloquei numa furada, mas me colocaram nessa furada também. Porque eu acho isso muito interessante. E eu, assim, é o que eu te falei. Bem no comecinho, que eu não vou trazer soluções. Eu vim questionar, bater aí e falar, a gente precisa olhar para isso. Porque eu não acho que é uma fórmula pronta. Talvez, doutor, seja errado que eu impeça o goleiro Bruno de voltar a atuar. Mas não é errado que a gente faça um trabalho de conscientização e os clubes escolham não dar uma chance para ele voltar depois do que ele fez. Porque vai ser uma escolha do clube. E isso não necessariamente é discriminatório, né? É só que não condiz com os valores que a gente tenta impor. Então, a gente precisa achar meios para coibir. Mas eu concordo com o Dr. Nelson em tudo. Acho que, como operadora do direito, eu dizer que ele não tem o direito de voltar a jogar futebol, não é isso que eu quis dizer em momento algum. Eu só acho que é realmente muito delicado a gente falar do esporte como instrumento de mudança social e, ao mesmo tempo, a gente olhar para situações como essa e falar, mas espera aí, né? Alguém realmente perdeu a vida. E aí o esporte está valorizando o quê? Que vida que vale para o esporte. Imagine-se que centenas de pessoas, depois de cumprirem as suas penas, elas voltam para o ambiente de trabalho e provavelmente exercendo a função que outrora exercia. Mas é muito delicado, eu compartilho dessa mesma ideia, por isso que eu quis ouvir o Dr. Nelson. Realmente é um assunto muito delicado. Mas voltando aqui um pouquinho à questão das cláusulas penais, vamos dizer assim, dos atletas de futebol, no caso do Bahia, por conta desse último caso, o Bahia incluiu a cláusula antirracista, xenofóbica e homofóbica. Eu escrevi agora, logo na semana que foi noticiada essa cláusula, eu escrevi um artigo com relação a isso, inclusive anotei a frase que a doutora acabou de falar, há de se lamentar só a não inclusão da violência contra a mulher, nessa cláusula. Mas é um pontapé inicial também. Cria-se uma boa perspectiva no cenário nacional? O que a senhora acha? Acho que é um começo, né, doutora? Eu acho que qualquer iniciativa que vise coibir qualquer tipo de violação a direito humano, para mim, vai sempre merecer as minhas palmas, né? Eu acho que realmente alguém tem que começar. O Brasil está um pouco atrasado em relação a isso, então que bom que alguém começou, né? Que daqui a um tempo, então, que o Bahia, depois de servir de exemplo, reveja e tente incluir a violência contra a mulher.
Mas é muito, muito interessante isso. Eu sempre vou defender qualquer tipo de direito humano, né? Então, você dizer para mim que tem uma cláusula hoje que faz as pessoas pensarem duas vezes, porque não adianta, né? As pessoas principalmente pensam quando dói no bolso. Então, pensar, peraí, se eu fizer isso, eu posso ter uma punição muito grande. Então, eu vou me controlar, vou pensar duas vezes antes de proferir qualquer palavra, antes de fazer qualquer coisa, ter qualquer atitude. Então, acho que isso é louvável. A gente tem que engrandecer a atitude do Bahia. Espero que o Bahia vire, né, se torne exemplo no cenário nacional, que outros times de grande relevância também olhem para isso e copiem a ideia. E que a gente traga, acho que isso aqui que a gente está fazendo hoje é muito rico, né? Quem sabe isso aqui não chega em alguém que vai olhar e vai falar, putz, conheço alguém lá dentro, e alguém lá dentro vai pensar duas vezes. Por que não incluir a violência contra a mulher? Por que não coibir a violência de gênero, né? A gente, eu confesso que as mulheres estão chegando no direito desportivo, tem sido uma jornada muito legal conhecer tantas mulheres incríveis no direito desportivo, que é óbvio, em sua maioria preenchidos de homens, mas tem muita mulher boa. E aí tem muita mulher boa para fazer a diferença. E tem muito homem engajado, como vocês aqui, querendo discutir isso comigo essa hora da noite, querendo mudanças. Então, por que não? Eu acho louvável a atitude do Bahia. Tomara que todos os times tenham isso como um pontapé inicial. Somos agentes dessa mudança. Eu costumo dizer que eu não estou no meu lugar de fala, mas eu não posso me calar enquanto tantos outros jogam contra, não é? Enquanto Sim, com tantos outros certeza. cometem esses crimes bárbaros. Então, embora não esteja no meu lugar de fala por não ser mulher, mas estou ao lado de todas. E é por isso que nós trouxemos esse tema, tudo que já foi dito, né? De extrema relevância para o cenário nacional. Inclusive, doutora, grandes clubes do cenário nacional já têm seus quadros, têm advogadas, mulheres atuando, não é? Então, como nós somos agentes dessa mudança e os contratos estão em nossas mãos, não é? Acho que é chegar no presidente do clube, presidente, olha, vamos colocar essa cláusula aqui. Eu acho que o caminho realmente é esse. Doutor Nelson, acrescente alguma coisa, por gentileza. Na verdade, é uma curiosidade. Eu estava vendo aqui que a doutora, na apresentação também, ela trabalha como... está no tribunal. Queria que se a doutora pudesse comentasse um pouquinho. Eu faço aqui na região alguns julgamentos da Liga, aqui de futebol, e queria trocar um pouquinho de experiência aí, se a doutora pudesse contar como que é os julgamentos, as sessões, se a doutora participa, como que funciona um pouco. Doutor Nelson, eu entrei para o tribunal universitário, né? A gente está num processo de restauração do tribunal, a gente está refazendo os documentos principais do tribunal, então, olhando como vão ser, porque confesso para você que a gente ainda não teve nenhum julgamento efetivo, por conta da pandemia, os jogos universitários foram suspensos, ainda não voltaram. Mas tem sido muito rico poder estar lá dentro, mexendo nessa parte. Criar um estatuto, criar um regulamento, olhar para o tribunal, qual vai ser a linha que o tribunal vai seguir, é muito legal, inclusive para ser agente desse tipo de mudança. Né? Eu acho que, estando num tribunal, eu tenho nas minhas mãos o poder de decidir, óbvio, de acordo com o que está ali no CBJD, de acordo com o que a gente vai, de forma absolutamente imparcial, olhar, mas que a gente possa levar o esporte para o caminho que, de fato, lhe pertence, né? Tem sido uma experiência incrível. Eu vou assumir outro tribunal agora em janeiro. Ainda não saiu a nomeação, então a gente deixa para um outro momento. Mas, com certeza, vai ser um prazer trocar figurinha com vocês sempre.
Se você quiser dividir um pouquinho, deve ter gente assistindo a gente, com certeza, para falar um pouco da sua atuação, de como de o que você tem achado desse tipo de trabalho, também vai ser um prazer enorme. A propósito, eu peguei aqui o meu CBJD, eu vou fazer a leitura aqui rapidamente do artigo 243G. Praticar ato discriminatório, desdenhoso ou ultrajante, relacionado a preconceito em razão de origem étnica, raça, sexo, cor, idade, condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência. Pena, suspensão de 5 a 10 partidas, se praticada por atleta. Aí depois tem os outros agentes aqui, além de multa de 100 a 100 mil reais. Ou seja, o atleta, dentro da quadra ou do campo de jogo, praticou um ato de racismo ou um ato homofóbico ou xenofóbico, 5 a 10 partidas. É pouco, doutora? Podíamos pegar um pouco mais pesado, não? Depende, doutora. A gente tem... eu falo que o CBJD também assim como a Lei Pelé, ele é um dispositivo criado com os olhos para o futebol. Né? A gente teve, por exemplo, o julgamento da Carol Solberg, que um jogo faria com que ela perdesse a temporada inteira, porque os jogos eram eliminatórios. Então, a gente precisa ponderar um pouquinho, né? Eu acho que, inclusive, deixa a dica, né? Não sei quantas pessoas novas estão assistindo a gente aí no ramo, mas leitura do CBJD é básica, a gente precisa saber o que está escrito lá, a gente precisa olhar, ele tem toda a estrutura da justiça desportiva, como ela é formada, quais vão ser as punições, quantos auditores, como funcionam os julgamentos, é tipo o nosso Código de Processo Civil com um Código Penal, tudo junto, num só lugar, então é uma leitura básica, mas eu acho louvável que tenha uma punição já. A eficácia das multas, não sei muito bem, não sei a média dos valores que têm sido aplicados, normalmente são multas bem mais baixas. Às vezes as punições são muito mais rigorosas para questões menos relevantes no âmbito social. Desculpa, doutor. Aqui nos julgamentos aqui da região, por ser desporto amador, não tem pena pecuniária, né? Às vezes tem a pena ao clube, mas normalmente não chega a ser pecuniário. Ao atleta nunca, mas ao time, às vezes, pecuniário, mas... No universitário também não. Inclusive, no universitário é interessante que as punições são pela metade. A punição máxima é pela metade no esporte universitário. A gente também não... Decorrência do artigo 182. Não me lembro exatamente o número do artigo, doutor. Inclusive, a questão do artigo 182 é bem discutível, né? Eu faço parte da primeira comissão disciplinar do futsal, TJD, São Paulo, futsal, e o futsal, aliás, o único esporte profissional no Brasil é o futebol, não é? O único esporte profissional no Brasil é o futebol. Então, tudo que há no código aplica-se para os outros esportes, são considerados esportes amadores ainda. Mas os tribunais, acho que os tribunais não agem assim, doutor. Me corrija se eu estiver errada. A gente age como se fossem profissionais, na maioria das vezes, até porque a estrutura da justiça desportiva para esportes que realmente não tem uma profissionalização tão grande, às vezes nem existe, né? Eu tive o prazer de fazer uma live com o pessoal da Associação Brasileira de Gremistas e tem no papel um tribunal e o tribunal de fato não existe. Então, a gente sabe como a realidade do esporte é muito diferente, especialmente quando a gente vai falar de esportes individuais, né? Esportes não tão comerciáveis como a gente tem no Brasil. Mas, de qualquer forma, a gente tem esse artigo lá, né? O artigo 95 da Lei Pelé, que deixa com que os dispositivos sejam usados ou não pelos outros esportes que não o futebol, dada ao fato dessa não profissionalização. Que é um caminho que a gente também precisa mudar. A Justiça do Trabalho tem mudado isso, né? Mas é um caminho longo aí também.
Aliás, interessante anotar também que o STJD do futebol, que é o maior tribunal, né, por conta da modalidade, há uma comissão de mulheres, a comissão feminina, que julga os campeonatos de futebol feminino. É interessante isso também. E a É gente a já tem mulher que está vindo. alguns nomes bem significativos nas altas comissões também, que faz muita Sim, diferença. Acho que cada vez mais a gente vai ter pelo menos comissões mistas por aí. sim, sim, a mulher se fazendo presente no cenário desportivo em todas as suas esferas, inclusive no jus desportivo. Doutora Maria Gabriela, quer acrescentar algo mais? Faltou Não, acho algo? que é isso. Fico muito lisonjeada, agradeço de novo pelo convite. Peço desculpas até, eu tenho um jeito um pouco mais fácil de falar. Eu acho que é meu, eu gosto de ser advogada de um jeito um pouquinho mais fácil. Às vezes até me perco nessa questão da formalidade. Mas espero que tenha sido legal. Estou super disponível, tá, para vocês. Para quem quiser ler o artigo, debater, eu adoro. Falou que vai discutir assim num âmbito saudável, eu amo, estou sempre disponível. O artigo está lá no site do IBDD, né? Você disse que fixou aí para o pessoal, para quem tiver interesse. Tem muitos artigos incríveis no IBDD. A coluna sai, até ano passado, saía 2 vezes na semana, vale muito a pena. É um lugar que a gente tem muitas oportunidades de crescimento, de conhecer os nomes que a gente admira, que a gente estuda, que a gente vê nos livros e está de portas abertas, então só fazer um convite aí também para quem quiser conhecer o IBDD. Eu faço parte, né, e tenho certeza que vale muito a pena. Mas agradecer vocês, agradecer o espaço, espero que a gente esteja junto em outros eventos, falando de outros temas, sempre que precisarem, contem comigo, tá? Muito obrigada mesmo. Nós é que agradecemos, doutora. E, aliás, um dos aspectos mais agradáveis do direito desportivo é essa informalidade, não é? Olha Para isso, mim é a traz. melhor parte. É sensacional, é sensacional, é muito bom, muito bom. Doutora, aliás, doutor Nelson, o senhor Só, quer acrescentar algo? só agradecer o Fique à convite, vontade. agradecer a participação da doutora Maria Gabriela, agradecer o convite também do doutor Márcio por integrar a comissão e muito obrigado aí pela participação de todos aí. Só acrescentando que nós, com certeza, nós vamos estar juntos em outras atividades, porque está surgindo aí uma parceria da Pinda, Santana, Sorocaba, doutora Maria? Sorocaba, lá com o doutor Sorocaba, Alex, isso, Sorocaba. E ainda tem o Breno, lá de do Ceará, Ceará. e vai aumentando. Assim nós vamos Com aumentando, certeza, vamos... a gente tem que estar junto, porque acho que essa união traz conhecimentos diversos, perspectivas diversas, né? A gente só tende a ganhar o direito desportivo também. Enfim, vai ser um prazer imenso. Mais uma vez, doutora Maria Gabriela, muito obrigado pela disponibilidade, por trazer essa temática de extrema importância para todos. Agradeço em nome da Comissão de Direito Desportivo da OAB Pindamonhangaba. Muito obrigado. Eu que agradeço, gente. Boa noite, viu? Obrigada. Boa noite, doutor Nel. Tchau, boa noite.
Hum.